ao 8. Lembra-te agora do teu Criador, dos dias da tua juventude, enquanto não chega aos maus dias, e antes que se aproxima aos anos dos quais venho a dizer, não tenho neles prazer. Enquanto o sol, ou a luz, ou a lua, ou as estrelas ainda não estão escuras, e antes que tornem a vir as nuvens após a chuva, no dia em que os guardas da casa tremerem e os homens fortes se encurvarem e cessarem os moedores por serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela e as portas das ruas hão de se fechar quando o som da moedura se aquietar-te e se levantará a voz do pássaro e todas as filhas da música hão de se abater. Também quando temerem o que é alto, e houver medo no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um fardo, e o desejo falhar, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão pelas ruas, antes que se afrouxe o cordão de prata, e se quebre o pote de ouro, e o cântaro se despadece junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna. Então o pó há de retornar à terra como o era, e o espírito há de retornar a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém? Pode sentar, irmãos. Estamos diante de um texto da palavra do Senhor, um texto muito denso, né? Um texto em que alguns estudiosos e a tradição ortodoxa, né, atribuem a escrita do livro de Eclesiastes a Salomão, filho de Davi, ao rei Salomão. E essa escrita do rei Salomão, quando nós olhamos para o livro de Reis, provavelmente nós olhamos e tendemos a falar que, poxa, pode ser que o rei Salomão se apostatou na sua caminhada. E, de acordo com vários estudiosos, eles atribuem a escrita desse livro exatamente a Salomão e a escrita do livro de Eclesiastes exatamente no período da sua velhice. Quando nós lemos esse livro, nós vemos a narrativa, parece de uma pessoa cansada, depressiva, né, e lamentosa, né, por toda a sua caminhada. Nós vemos aqui exatamente que o propósito do livro seria mostrar a transitoriedade dos prazeres mundanos e a importância de temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. O livro ele também explora temas como a vaidade, a efemeridade da vida, a sabedoria, oferecendo uma visão realista da vida debaixo do sol. Inclusive, essa é uma frase muito repetida pelo pregador, o autor do livro, que ele sempre fala que essa perspectiva ela é debaixo do sol. Aqui é uma narrativa do texto bíblico de alguém que viveu intensamente aqui na terra, e ele vai dar um conselho no final sobre todas as experiências que ele passou. Nos primeiros 7 livros desse livro de Eclesiastes, primeiros 7 capítulos, nós vamos ver que ele vai fazer uma abordagem acerca dos descobrimentos científicos, que está ali no capítulo 1, versos 10 a 11. Nós vamos ver o pregador ainda falando sobre a sabedoria, que vai estar lá ainda no capítulo 1, nos versos 13 e 18. Depois ele vai falar sobre a alegria, nos versos 2 e 1. Vai falar sobre a bebida, sobre o álcool, o vinho, nos versos 2 e 3, ainda do capítulo 2. Vai falar ainda no capítulo 2 sobre construções, arquiteturas. Vai falar sobre a luxúria, ainda nos versos 2, 8. Enfim, o pregador fez uma jornada muito longa de experimentação sensorial,
de tudo aquilo que estava disponível para o ser humano na Terra. E quando nós olhamos para esse texto, o pregador ele começa aqui no capítulo 12, que são os versos que nós lemos aqui nessa noite. Ele vai direcionar esse livro aos jovens. Ele vai falar com os jovens aqui e ele vai falar, olha, lembra-te do teu Criador. Né? Alguém que viveu intensamente, alguém que experimentou, alguém que exatamente na sua juventude, no seu momento em que a sua idade proporcionava viver de forma, vamos dizer, até autônoma, viver a sua maneira, como diz aquela música do Frank Sinatra, né? Viver da sua maneira, né? Ele tem uma canção que fala que ele viveu intensamente e ele viveu a maneira dele, né? Então é como se aqui Salomão estivesse falando, olha, eu vivi a minha maneira, eu vivi da minha forma e eu experimentei coisas e nada disso me trouxe satisfação. Nada disso me trouxe sentido para a minha existência. E aqui ele fala para os jovens e para todos nós, afinal nós temos jovens de várias idades aqui, né? Jovens há mais tempos, jovens avós, né? Jovens mães, enfim, jovens, né? Então nós temos vários tipos de jovens, mas aqui ele vai direcionar especificamente a pessoa de pouca idade mesmo. Né? Ele vai falar, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não chegar os maus dias, e antes que se aproxima os anos dos quais venha dizer, não tenho prazer neles. Né? Alguns comentaristas falando sobre esse livro, e a gente observando esse texto aqui, nós vamos perceber primeiramente que as pessoas, elas atualmente, aliás, o ser humano sempre foi assim, né? A gente tem uma predileção de achar que só o nosso tempo comete determinados tipos de erros. Mas, enfim, alguns sim. Mas o ser humano ele sempre esteve em busca de dinheiro, o ser humano sempre esteve em busca de sucesso profissional, ou podemos dizer dos nossos dias, sucessos acadêmicos. E as pessoas sempre lembram dessas coisas, e lembram com intensidade, ao ponto delas se desgastarem nisso. O buscar e edificar e procurar isso de uma forma equilibrada, não há problema nenhum nisso, e graças a Deus nós estamos numa igreja equilibrada em relação a essas coisas. Mas aqui o sábio ele vai falar, o pregador ele vai falar que nós devemos lembrar do nosso Criador, de uma forma que nós vamos edificar as nossas vidas a partir dessa compreensão do céu, através dessa resolução de que nós devemos considerar o Senhor em relação à nossa vida. Então nós devemos considerar. O autor fala de um chamado para que os jovens se lembrem de Deus nas juventudes, antes que venham os dias da velhice, com suas enfermidades, limitação. Né? Nós vemos aqui que a velhice, no decorrer do livro aqui nós vamos perceber um processo de deterioração do corpo humano. Né? O corpo humano ele vai se deteriorando e nós vamos ver que essa chamada do autor para que os jovens aproveitem enquanto tem vitalidade, aproveitem enquanto a sua mente não está dividida com todas as dificuldades da vida adulta ou da vida madura, as dificuldades relacionadas às famílias, relacionado até à questão financeira, as coisas do dia a dia. Lembre do teu Criador ainda, enquanto você está na casa dos seus pais, se é que eu poderia dizer assim também. Lembra enquanto você ainda não saiu da casa dos seus pais e você ainda está lá, você tem o aconchego da sua família. Lembra do teu Criador, sirva a Ele, busca a face dEle, pois a vida cristã buscada, seguida desde a juventude, ela traz alguns benefícios. Olha só aqui o que Provérbios fala. Em Provérbios 22:6 fala que deve-se instruir o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. No Salmo 119 nós vamos ver que o autor fala o seguinte: como pode um homem manter-se puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra?
com a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que há bênçãos de Deus relacionada a desde cedo se caminhar nos caminhos do Senhor. Ainda nós vamos ver aqui em 2 Timóteo, capítulo 3:15, diz assim: e desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ainda no Salmo 75, 5, 6, diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor. Tu és a minha confiança desde a minha juventude. Em ti me apoio desde o meu nascimento. Do ventre materno me tirastes. Tu és motivo constante do meu louvor. Então nós vemos aqui uma série de elogios da parte de Deus relacionado a se buscar a vida com Deus, o temor ao Senhor, desde cedo. Alguns benefícios espirituais de servir a Deus desde a juventude. Uma fé enraizada. Né? Você vai ser sustentado por Deus por longos períodos, sendo exposto à palavra do Senhor. Certamente, quando você chegar à sua idade mais avançada, você vai ter uma série de princípios da palavra de Deus encarnada no seu corpo, falando de forma metaforizada, né? Você vai estar cheio da palavra de Deus, de forma que a cada coisa, a cada ato da sua vida, você vai olhar para as Escrituras, você vai ser guiado, direcionado. Esse é o benefício de estar sendo exposto à palavra de Deus desde pequeno. Às vezes, muitos, quando estão ainda na igreja, e era o meu caso também, aos 16 anos mais ou menos, quando meu pai saiu da igreja, né, e eu e o meu irmão e uma outra irmã minha, nós saímos também. E, na verdade, nós estávamos num lugar onde não havia uma exposição bíblica sadia, um lugar onde nós éramos instruídos. É claro que eu não vou colocar a culpa nisso da minha saída dos caminhos do Senhor naquela época, né? E sim, devido ao meu coração duro, ao meu coração desejoso das coisas aí fora. Então, muitos podem ouvir isso que eu estou falando e falar: mas que benefício há, né, de ficar sentado num banco duro, né, sendo exposto a escritos antigos, né? Poderia até dizer isso, mas nós estamos exatamente diante da palavra do Senhor. E aqui a palavra do Senhor, ela fala que há um benefício. Outro benefício que nós vemos é que uma vida dedicada à santidade e ao serviço de Deus, seguindo os princípios bíblicos e vivendo conforme os seus princípios, né? Nós vamos ver também uma vida de serviço, uma vida de entrega, e isso trará benefício para nós. Quando nós estamos diante de Deus, a gente está prestando serviço ao Senhor de forma voluntária, diante de Deus. Na verdade, nós estamos sendo beneficiados por Deus. Nós estamos sendo... há um benefício em servir a Deus, porque vários são aqueles que poderiam estar em nosso lugar, mas não aprove ao Senhor abrir os olhos do entendimento deles. Então, há um benefício da parte de Deus em nós estarmos diante dele e prestarmos um culto, em viver uma vida separada para Deus. Há um benefício nisso. E muitas são as coisas que competem, né, no coração da juventude, de uma forma geral, várias coisas, né? A busca por sucesso, relevância, já até comentei aqui nessa noite, o dinheiro, a fama, sucesso profissional, mas aqui o pregador, o escritor, ele vai dizer que o jovem não se enveredar a este caminho, ele focar os olhos dele na cruz do Calvário. Olhe para Jesus, pois é lá que está o sustento e é lá que você vai encontrar balizas para a sua vida. É como se você estivesse andando nessa caminhada cristã e, de forma autônoma,
se você estivesse andando por uma estrada que não tivesse aquelas linhas que faz a sinalização para você saber onde é que você faz a curva, as placas que vai te ensinar onde é que você deve reduzir a velocidade, né? Quando você caminha a parte da palavra do Senhor, você não tem esses benefícios. Quando você não se lembra do Senhor, quando você não considera isso, você anda numa cidade, você anda em uma estrada cheia de curvas, cheia de penhascos e sem sinalização. À noite, sem nenhuma sinalização, sem nenhuma luz para você enxergar o seu caminho. Mas quando você está diante da palavra do Senhor, você terá a instrução certa, a luz que clareará os seus caminhos. Então, jovem, você deve procurar lembrar do Senhor, a considerar o Senhor. Sabe por quê? Há uma degeneração do seu corpo físico. E nesse processo de degeneração do seu corpo, você vai encontrar um pouco mais de dificuldade de se locomover, de fazer coisas e de querer estar mais perto do Senhor. Embora também as doenças, embora também as limitações nos leve também para mais perto do Senhor. Mas aqui o autor ele está dando uma perspectiva debaixo do sol. Uma pessoa que, com as suas limitações de saúde, ela vai ter dificuldade de ir à casa do Senhor com o passar do tempo. É claro, é um fiel ao Senhor, ela vai servir o Senhor, mas essas dificuldades irão dificultar o seu serviço ao Senhor. Ele fala aqui que antes que escureça o sol, verso 2, e a luz, a lua, as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Aqui o pregador, o autor do livro, ele vai construir uma série de metáforas que vai mostrar a degeneração do nosso corpo. O nosso corpo está degenerando. Tem até uma lei, eu acho que, se não me engano, é a terceira lei, né, da eletrodinâmica, não é isso? Termodinâmica, é isso. E ela fala que tudo caminha para a degeneração, né? Quando nós olhamos o aço ele vai se degenerando, vai tendo ali os ferrugens, as madeiras vai tendo as brocas, enfim, tudo vai passando por esse processo. E aqui o autor ele usa exatamente essas comparações para mostrar como que vai acontecer com o nosso corpo. Na velhice, a visão enfraquece, o semblante perde o brilho e as faculdades intelectuais se deterioram. A compreensão e a memória falham, e a alegria e a vivacidade desaparecem. Tanto o prazer das conversas diurnas, quanto o repouso noturno se torna sombrio como um sol e a lua escurecidos. Então aqui ele vai trazer as figuras do sol, da luz, da lua, das estrelas, mostrando essa degradação que vai acontecendo com o nosso corpo, a perca do brilho no olhar, a perca da alegria, né? Alguns até mais cedo já começam a ficar ranzinhos, né? Já ficam ranzinhos mais novos, tem crianças ranzinhas, jovens ranzinhos, né? Os que se envelhecem mais rápido, mas aqui o autor está falando de uma pessoa já que vai passando para o processo da sua idade mais avançada, né? Ele vai perdendo o prazer nas coisas. E nós seguimos nesse processo de deterioração. Nós vemos no verso 3, ele fala assim: quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pela janela enxergarem embaçados. Aqui ele vai trazer algumas figuras, que é o caso dos guardas, né, os guardiões, que é, nesse caso aqui, os braços, de acordo com alguns comentaristas. Ele vai trazer também a figura dos homens fortes, que seria as pernas, e a figura dos moedores, que seria os dentes, né? Tudo isso vai perdendo o seu vigor, os braços já não são mais os mesmos, as pernas já não são mais as mesmas, a mastigação ela vai sendo prejudicada. Então o autor ele vai de forma até triste, né, narrando esse processo em que o nosso corpo ele está passando, e sempre lembrando
o seu conselho aos jovens, o porquê que ele deve lembrar do seu Criador. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhes parecer fracos, né? Aí ele vai utilizar aqui também, né, que na velhice os lábios eles se fecham ao comer devido à falta de dentes, né, à ausência, tornando a mastigação difícil. O sono ele vai ficar mais leve, ele vai ficar um sono perturbado, até pelo som dos pássaros, né? O sono ele vai sendo retirado, né? Ele é despertado pelos pássaros e às vezes fica até chateado, porque os passarinhos já estão cantando naquela hora, né? Então, esse é o processo no qual o autor vai colocando. Ainda no verso 5, ele continua a narração. Ele fala assim, olha, quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar e os pranteadores já vagueiam pelas ruas, né? Então, na velhice, ela também aparece esse medo das alturas, né? Devido a essa instabilidade, até alguns com labiritites, que não têm dificuldades de se ficar em pés, né? A fraqueza das pernas para subir em um telhado. Então, aqui eu já descubro que talvez esse processo já está me afetando, que eu tenho dificuldade de subir em lugares altos, telhados, fico já meio cabreiro, né? A velhice já está chegando para mim, né? O cabelo branco, a amendoeira aqui que o autor coloca, ela simboliza os cabelos brancos. Os cabelos brancos como a flor da amendoeira, né? Que floresce antes de outras árvores, né? Representando a pressa da velhice em dominar o corpo, trazendo fragilidade e temor. A gente vai percebendo exatamente isso. Inclusive, eu estava meio adoentado, né? Essas últimas horas aí, eu estava meio com a minha garganta meio comprometida. Até falei com o pastor Cleilson, falei, pastor, o senhor que tem aí 5.000 sermões sempre prontos aí, é quase uma IA, né? Uma fábrica de sermões aí, Deus tem concedido essa graça para ele. Falei, pastor, prepara um sermão que se minha garganta não ficar boa, amanhã não vai dar, né? E aí o Senhor nos concedeu, né? Já são os efeitos, né? É claro que jovens também, crianças também ficam com problemas de garganta, né? Mas com o passar do tempo a gente vai ficando mais suscetível, né, a esses problemas, né, da saúde. O autor ainda continua aqui no verso 6, ele vai trazer mais algumas coisas para nós aqui nessa noite. Ele fala assim, lembre-se dele antes que rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, né? Esse cordão de prata, ele simboliza a medula espinhal, né? E isso que o autor ele traz, segundo alguns comentaristas, né? Enquanto a taça de ouro ela representa as membranas dos cérebros, né? O cântaro refere-se às artérias que transportam o sangue para o nosso corpo, né? Inclusive, ele faz uma alusão até à aorta, né? Que é aquela artéria principal do nosso corpo que bombeia sangue para todos os órgãos vitais do nosso corpo. Então, essa aí é a narrativa. O autor ele coloca diante de nós que é importante, é fundamental para que você busque ao Senhor antes, né? Busque o Senhor, porque todas essas dificuldades da velhice, ela irá ser um complicador no futuro para você. E se você buscou o Senhor desde novo, isso não vai ser um empecilho, isso não vai ser o empecilho principal para você servir ao Senhor. Você vai transpor essas dificuldades, você vai lembrar do seu tempo de caminhada, você vai lembrar para trás e você vai olhar o quanto que o Senhor foi fiel com você desde criança. O Senhor te cuidou na época que você estava no jardim, na época que você estava no ensino médio, na faculdade, nos seus primeiros anos de casamento, você vai descobrir que o Senhor esteve com você. E você já vai olhar ali, já velho, e vai ver que o Senhor esteve sempre contigo.
E é aqui que o pregador ele coloca isso para nós, essa importância. O corpo físico ele vai se deteriorando com o passar dos anos. Contudo, a Bíblia ela mostra também alguns benefícios da velhice. Não vamos só falar mal, né, dos nossos irmãos, que sou eu também, que está passando por esse processo. Não é falar mal, né? É só uma descrição da realidade, né? Tem pessoa que fica brava quando tu fala, você está velho, né? Aí a pessoa fica brava. Eu só estou descrevendo o fenômeno. Você está velho, amigo. Não adianta você colocar uma camisa floral, pintar o seu cabelo de vermelho e colocar um shortão e andar de skate. Vai continuar um velho andando de skate. Não vai mudar a realidade, né? Então a Bíblia ela traz algumas coisas para nós aqui nessa noite. Em Provérbios 16:31 fala que da bênção, né, da velhice. Olha só o que diz o texto. A coroa dos velhos são seus cabelos brancos. O caminho da justiça os faz alcançar, né? Então assim, é uma bênção essa longevidade, né? A velhice ela é vista aqui como uma bênção e um sinal de sabedoria, né? Embora vemos também casos de muitas pessoas já de cabelos brancos que não têm sabedoria e que não têm esse direcionamento pela palavra do Senhor, né? Temos também esse exemplo, assim como temos jovens já desde a sua fase muito nova, já demonstra grande sabedoria para lidar com as coisas. Mas temos também homens, mulheres, que mesmo com os seus cabelos brancos, denunciando, apontando para que isso fosse um sinal de sabedoria, na verdade é uma grande divergência. Quando você olha, você só vê tolice. Mas aqui a palavra de Deus ela está falando que, normalmente, aquele que serve ao Senhor, aquele que desde criança que se empenha na causa do Senhor, nas fileiras do Evangelho, aquele cabelo branco dele ali é um símbolo também, não só da velhice e da deterioração, mas também uma amostra de que esse homem também, e essa mulher, tem palavras de sabedoria, né? Tem palavras de consolo, né? Então, esse é um dos textos aqui. Nós vemos também sabedoria e conselho, né? Lá em Jó, capítulo 12, verso 12, diz assim, com os idosos está a sabedoria e na abundância de dias o entendimento, né? Essa experiência acumulada, né, dos mais velhos vai dando essa oportunidade de nós ouvirmos conselhos práticos e bíblicos de questões que se colocam no dia a dia, né? Isso é muito importante para a vida da igreja e para as famílias. Embora hoje em dia, amados irmãos, nós vemos uma época em que parece que a sociedade ela quer colocar os velhos dentro de um lugar para que eles não sejam vistos, porque a nossa geração ela tem que ser uma geração sarada, tem que ser uma geração com a sua aparência jovial, com todas as possibilidades, né, que os cosméticos proporcionam, sem rugas, né, com corpos saradões, né, e essa geração, uma geração com muito culto ao corpo, com muito culto a essa presença, né, física, ela de forma não falada, mas de forma expressada, ela tem mostrado que não valoriza, não considera os seus velhos, né? E aqui a palavra de Deus, ela estabelece, ela mostra para nós que no Senhor, né, na igreja, pelo menos na igreja, né, se o mundo ele não observa essa sabedoria que tem nessa vida prática, vivida à luz da palavra de Deus, na igreja nós consideramos, né? Os anciões, eles são esse símbolo também de vivência com Deus e é dessa importância da caminhada, apontando para nós, né, duas coisas, né, a sabedoria e também apontando também que a vida ela tem um fim, ela passa por um processo, um caminho. A Bíblia ainda fala aqui em Levítico 19:32 a respeito do respeito e a honra aos idosos, né?
dos versos 19 a 32 de Levítico. Vemos também Salmo 92, de 2 a 14, vai falar sobre a persistência na fé e na boa conduta. Nós vemos também aqui em Tito, que foi falado aqui no momento de louvor, o testemunho de vida, né? O verso 2 e 3 diz assim: os homens mais velhos sejam temperantes, dignos, sensatos, sadios no falar, no amor e na perseverança. As mulheres mais velhas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras no bem, né? Então aqui nós vemos aqui a palavra do Senhor trazendo esse testemunho de vida das pessoas mais velhas, né? Essa importância. Então nós vemos aqui no verso 7, a continuação desse processo, nós vemos o fim do ciclo da vida. Olha o que diz aqui o verso 7, diz assim: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu, né? Este texto ele explica o destino do corpo, né? E do espírito humano após a morte, né? O corpo ele ficará preso numa sepultura, né? E o espírito volta para o Senhor, né? E nós temos a promessa do Senhor de que um dia esse espírito reunirá novamente com esse corpo, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós veremos esse evento, né, que para muitos será extremamente espantoso, né? Se você parar para você pensar com os seus olhos debaixo do sol, será algo extremamente espantoso que Hollywood não conseguirá jamais. Hollywood conseguirá mostrar nos seus filmes esse evento. Você imagina as pessoas que morreram queimadas, né? Ou as pessoas que foram deterioradas nos mares e os peixes comeram as suas carnes. Enfim, tudo aquilo se juntando novamente, né? Num abrir e no fechar de olho. E nós nos encontraremos para aqueles que servirem ao Senhor, né? Tudo isso vai se juntar. E Deus vai transformar esse corpo, transformará esse corpo igual o corpo de Jesus, né? Um corpo glorificado, no qual agora nós adoraremos, nós veremos ao Senhor, nós cultuaremos, né, ao Senhor eternamente. Então, é um evento extremamente aguardado pela Igreja do Senhor, né? Hoje, quando a gente vinha para cá, as crianças estavam perguntando sobre isso, né? Sobre se é bom morrer, né? A minha pequena perguntou para mim: papai, é bom morrer? Eu perguntei para ela assim: depende. Se você for um crente, é bom morrer, né? Afinal, você vai encontrar com o Senhor, né? Você vai encontrar com o Senhor e aí eles queriam saber se Jesus já tinha, né, preparado o lugar. Daí eu falei que Jesus tinha ido preparar lugar para nós, né? E já estava tudo preparado. Se não me engano, a Luísa falou que então Jesus ia estar muito suado, né? Ele ficou lá preparando para todo mundo. Mas, enfim, amados, esse ciclo, esse encerramento da vida, há um prêmio maravilhoso para aqueles que servem ao Senhor, que eles se encontrarão com o seu Senhor, né? Ele voltará para a sua casa, onde nunca deveria ter saído, né? Mas devido aos efeitos maléficos do pecado, trouxe essa separação e Jesus veio no tempo certo e restaurou isso. E agora, na segunda vinda, nós estamos retornando para o nosso lar. Então, quando você vê uma pessoa do cabelo grisalho, você pode falar para ele: olha, você já está quase chegando lá, né? Já está quase voltando, né? Já está quase voltando lá para o seu lar, né? Onde você vai ver os seus irmãos, Abraão, Noé, né? Vai ser uma festa, né? Então há um benefício nisso também, olhar nessa perspectiva. Queridos irmãos, amém. Queridos, olha, perto de tudo isso que nós temos visto, dessa confusão, né? Tudo que nós temos acompanhado, amados, que graça. Imagina uma pessoa de 70, 80 anos, querendo viver mais 30 anos nisso aqui. Será que faz algum sentido? A não ser que você pense igual a Paulo, né? Que Paulo falou: olha, se eu ficar aqui, eu vou servir mais os meus irmãos, né? E vou dar mais glória ao Senhor caminhando aqui, né? Aqui nessa terra, né?
Mas também, se eu voltar, se eu morrer, eu voltarei para junto do Senhor, né? E onde é muito mais maravilhoso, é muito glorioso, né? Então, temos que pensar sobre isso. Estamos caminhando para esse final, né? Aqui o pregador, o autor, ele termina de forma a reconhecer, né, que mesmo também esse processo de deterioração, de fim da vida humana, em que o corpo vai passando por essas fases, ele fala, olha, vaidade de vaidade, né? Diz o pregador, tudo é vaidade, né? A vida sem Deus, ela é fútil, pois só há sentido em Deus em decorrência de uma vida ligada em Deus, né? Não há sentido de vida. Quando nós vemos aqui o autor ele falando que é vaidade, é porque uma vida vivida só nessa perspectiva é vaidade. Porque você não está juntando nada. Se a pessoa ela não serve ao Senhor, ela não tem Deus como objetivo, alvo da sua vida, é vaidade. E aqui ele está discutindo sobre essa perspectiva debaixo do sol. Então é fútil. E as pessoas ela têm, por estar longe do Senhor, elas têm vivido absurdos atrás de absurdos. Buscas malucas atrás de alegria, de satisfação, de contentamento, em que elas não vão encontrar, né? Os cristãos, eles então podem usar as palavras como descritiva da inutilidade das coisas que são vistas e temporais. Tudo que é visto e que é temporal, então é vaidade. Não se tira proveito algum. Aquilo que você está vendo, aquilo que você está produzindo aqui debaixo do sol, sem essa perspectiva eterna, ela é vaidade. Ela não está sendo acumulada, não está sendo acumulado benefícios para a glória de Deus. Mas quando você faz isso no Senhor, né, mesmo aqui na terra, você está acumulando glórias e glórias diante de Deus. Então, tem essa perspectiva de quem não serve ao Senhor, tudo que faz verdadeiramente é vaidade, é algo inútil, é algo sem sentido, né? Então, podemos dizer que até o pecado é algo que não faz sentido nenhum. O pecado, ele rompe a lógica. Podemos dizer assim, né? Se eu estiver errado, depois o pastor corrige, né? O pecado, ele quando nós olhamos o conselho aqui da palavra de Deus, está dizendo assim, olha, viver no pecado é sem sentido, não faz sentido. Não faz o menor sentido viver uma vida de pecado, afastado de Deus, né? Nós podemos também interpretar, olhar para esse texto aqui, de que tudo é vaidade, quando nós olhamos para aquele texto em que Jesus fala que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta você juntar grandes impérios? E aqui nós estamos diante de um homem, Salomão, em que de fato ele teve acesso a todas essas coisas. Salomão não era classe média. Salomão ele não estava aqui lutando pagando uma Unimed, ou ali atrás dos benefícios, na luta, na correria. Não, ele era rei, ele era um dos homens mais ricos da sua época, para não dizer que era o mais rico da sua época. Um homem afortunado que teve acesso a todas as coisas, jovens. Ele não era um homem que precisava trabalhar 8 horas. Claro que a vida de rei se trabalha provavelmente muito mais, né? Essas pessoas têm essa visão de que quanto mais poder, né, você tem, quanto mais dono de posses você tem, você não vai trabalhar. Pergunta isso para quem tem uma empresa, para você ver. Né? Às vezes eu ouvia isso quando era criança, né? Eu quero crescer, ser dono de algum empreendimento, porque eu não vou trabalhar. Não, é o contrário, você vai trabalhar muito mais. Não é assim a lógica da vida. Então, Salomão, ele de fato ele experimentou todas essas coisas, como nós vimos aqui nos versos iniciais aqui do capítulo 1 e no capítulo 2. Ele usufruindo de todos esses benefícios. E a concepção que ele chega, e ainda lá no verso 13, nós vemos isso, nós vemos que ele vai falar, olha, diante de tudo isso aí, né, diante de todas essas coisas que acontecem, né, você deve temer ao Senhor. Esse é o dever de todo homem, né? O temor do Senhor, ele é esse princípio que todo homem deveria se nortear, né?
Nós vemos também, amados irmãos, que esse corpo físico vai se desfazendo, mas também, ao mesmo tempo, como diz o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios capítulo 4, 16, que esse corpo, né, ele vai sendo desgastado pelas doenças, ele vai sendo desgastado pelas lutas da vida, por diversos tipos de luta, mas também há um processo ocorrendo em nós de uma vitalidade, de algo que vai acontecendo dentro de nós. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em 2 Coríntios aqui, capítulo 4, ele diz assim: por isso não desfalecemos, verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Você está sendo desgastado, a idade já está chegando, já está chegando para o ponto final, mas ainda há muita lenha para queimar. Afinal, o homem interior, ele está sendo renovado de glória em glória. Você está sendo aperfeiçoado à imagem de Cristo Jesus. Então, há serviço para ser feito, né? Há coisas a ser compartilhada no meio de Deus, né? Não é só uma perspectiva pessimista do autor, aqui vendo as coisas debaixo do céu, que vai trazer apenas depressão, mas a mesma palavra do Senhor também traz esperança para nós, para aqueles que estão passando por todos os processos da vida. Você também, jovem, você era criança. Quando uma criança de 2 anos olha para você, que tem 15, que tem 14, ela olha para você também e acha que você é velho. Você não escapa disso também. Inclusive, a gente vai mudando a nossa visão, né? Quando a gente é criança, a gente olha uma pessoa de 10, de 20 e fala, é velho. Quando a gente chega nos 20, a gente olha para os de 40 e fala que é velho. Quando a gente chega nos 40, né, aí a gente fica, né, 40, 50, a gente já fica relativista, né? Ele fala, nossa, mas é tão novo, 60 anos, né? 70, mas está na flor da idade. Então, jovem, para você também a velhice já está chegando. Não é só para aqueles que estão de cabelo branco, né? Já estou concluindo aqui, irmãos. Nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui, esses 8 versículos, nós percebemos algumas questões. Por exemplo, que a vida, ela é passageira, né? A vida humana, ela é passageira e nós temos que lutar, né? A necessidade de preparar espiritualmente, desde cedo, para servir ao Senhor, né? A exortação para se lembrar do Criador na juventude sugere que a vida deve ser vivida com consciência de sua finitude e da sua inevitabilidade da morte. Não é assim? Quando nós vemos aqueles meninos empinando moto na BR, na Major Amarante, o camarada está empinando moto atrás de uma carreta, ele acha talvez que ele tem 7 vidas, ou sei lá o que ele acha que ele é, talvez o Superman lá do filme. Então, o camarada acha que a morte ele não vai chegar para ele. E aqui nessa porção que nós lemos nessa noite, a morte ela vai chegar. O texto também pode ser visto como uma advertência contra a busca de sentido na materialidade e no prazer mundano, pois na velhice e na morte essas coisas perdem o seu valor. A repetição da palavra vaidade destaca que sem uma relação com Deus, a vida ela é vazia e insatisfatória. Exatamente isso que nós vemos. Todos que vivem uma vida à parte de Deus, a vida dele ela exatamente não tem sentido. É por isso que nós vemos em vários países inclusive de primeira linha, a Suíça e Japão, tem uns índices muito altos de suicídio. E talvez um brasileiro, né, lá da favela, falava, puxa, mas para que essa pessoa está tirando a vida? Ele tem tudo, né? Mas, pois é, ele não tem tudo. Ele não tem a Cristo. Quem não tem Jesus não tem tudo, amados. Ele pode acumular todas as riquezas. E aqui, o autor, ele de fato tinha experiência nisso, né? Só há sentido e satisfação em Cristo.
Além disso, a passagem pode ser interpretada como um convite à sabedoria, que é entendido como um temor a Deus. Nós vemos no verso 13. O texto, então, serve como uma reflexão sobre a importância de uma vida vivida com propósito, alinhada com os valores espirituais e eternos, em vez de uma vida focada nas preocupações temporais e materiais que inevitavelmente vão desaparecer. A nossa vida, amados, ela não deve, nós não devemos ficar igual ao avestruz, né? Ou algum pássaro, algum bicho que fica com a sua cabeça dentro da terra, preocupado só com a nossa vida, com aquilo que é o corriqueiro. Mas nós devemos olhar nessa perspectiva transcendental. A nossa época ela é muito tentadora para que nós vivemos apenas focando aqui. Olha o TikTok, olha tanto de distrações que tem por aí, os videozinhos, todas as coisas que se colocam diante das pessoas, as diversões. Né? Nós vivemos numa época em que as pessoas estão extremamente ocupadas pelas diversões. Tantas diversões nós vemos, mas quantos os casos nós vemos de pessoas tirando as suas vidas por meio de doenças mentais, por meio de não ter encontrado sentido para a sua vida. As pessoas elas vão buscar esse sentido nas famílias, ver que a família não vai ser o sentido máximo da sua vida. Elas buscam então sentido no trabalho e ela vai lá, se desgasta e descobre no final que não há sentido no trabalho também. E ela depois vem e busca outra coisa e ela vai construindo dias após dias coisas para buscar sentido, mas não vai ter condição. Nada que é terreno vai preencher um buraco que só pode ser preenchido por alguém que é eterno, que é Jesus. Somente Jesus pode preencher o espaço de um coração sem sentido. Somente Jesus pode dar sentido à vida do ser humano. Somente isso. Os temas de Eclesiastes, como a busca de significado na vida e da futilidade das riquezas e prazeres terrenos, aponta somente para um que pode dar o sentido e significado verdadeiro, Jesus Cristo. Apesar da perspectiva pessimista do pregador, aponta-se para Jesus como o único que pode dar significado para você jovem, para você velho e para você criança. Para todos nós, somente Jesus pode dar sentido para nós. Amém, queridos? Que venhamos a lembrar disso e que o Senhor possa dar condições para que os nossos jovens e crianças possam crescer no caminho do Senhor, na disciplina, e que eles venham, quando adulto, experimentar todas as bênçãos de uma vida longa na presença do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar de pé.